Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do torneio de candidatos, quarta rodada. Quem está de brancas agora é o Ding Liren, o dragão chinês, contra o holandês Anish Giri. E vocês não precisam ver essa partida, vocês já sabem o resultado. Eu tô brincando, pessoal. É a piada do Giri sempre presente, né? O Giri tem fama de empatão, né? Então não podia perder a piada. Vamos dar uma olhada nessa partida. Ding Liren abre aqui com D4, cavalo em F6 aqui pelo Giri, C4, E6 e aqui G3. Então indo para uma abertura catalã aí o Ding Liren. O Giri continua com bispo B4, cheque. Depois de bispo D2, A5. Colocando uma defesa aí no bispo de B4. Bispo aqui em G2, enfianqueto, D5, atacando no centro. Cavalo em F3, roque. Dama C2, atuando tanto nas casas de C4 quanto de G4 principalmente. E também já colocando a dama na segunda horizontal. C5, atacando tudo aí no centro. C por D5, C por D4, cavalo por D4 e aqui o Giri vai para esse lance dama B6, um lance bem ativo, atacando agora o cavalo aí do Ding Liren. O Ding Liren protege com E3 e agora sim recuperando o peão no centro com E por D5. As pretas ficam com o peão dama isolado, né? O peão isolado aí na coluna D, no entanto, por enquanto protegido aqui pelo cavalo, apesar do ataque do bispo. A partida segue com roque, cavalo C6, propondo aqui as trocas. Cavalo por C6 e agora, por que não, capturar com o peão de B e resolver aqui o problema do peão isolado. B por C6 foi jogado, torre C1 agora e de longe o lance mais jogado aqui é o lance bispo D7 nessa posição, protegendo o peão de C6, mas o Giri vai para uma ideia interessante aqui com o lance torre B8. Então deixando o peão de C6, mas contra-atacando aqui, claro, depois das trocas, contra-atacando em B2. A partida segue com bispo por D4, por B4, dama por B4 e agora B3, protegendo o peão de B2 que estava atacado. E agora o Giri, ao invés de proteger o peão aqui de C6, ele vai para o lance H5. Olha só o Giri assumindo riscos aí, né? Então indo para linhas bem interessantes aqui, deixando o peão aqui de C6. O Ding Liren calcula bastante aqui e faz um lance de desenvolvimento, o lance cavalo C3, né? Seria possível a captura aqui em C6, no entanto isso permitiria às negras um ótimo contrajogo por apenas um peão, com bispo F5, por exemplo, ameaçando torre C8 e capturando a torre na sequência. Então aqui provavelmente dama em A4, torre de F em C8, torre F1, evitando as trocas, torre na sétima aqui em C2, dama por B4, A por B4 nessa continuação, não foi o que aconteceu na partida. As pretas teriam um peão a menos sim, mas teriam torres extremamente ativas, uma torre já na sétima horizontal, peças bem ativas, e as brancas têm um peão atrasado aqui em A2 que vai virar alvo fácil, enfim, o cavalo também vai poder vir para muitas casas interessantes. Então as pretas conseguem um jogo muito bom pelo preço de peão, seria mais do que compensação suficiente aí pelo peão. Portanto, H5, um lance muito bacana aqui pelo Giri. Cavalo C3 pelo Ding Liren e agora H4, partindo aí para o ataque em cima desses peões. Cavalo em E2 pelo Ding Liren e agora bispo em D7, finalmente protegendo o peão de C6. A partida segue com cavalo em F4 e agora H por G3 e torre de F aqui em C8. Mais uma vez colocando proteção no peão da coluna C. Bispo em F3 foi jogado e agora A4. Vejam com que energia o Giri vai jogando aí na ala da dama. A partida segue com B por A4 e agora a torre em A8, ameaçando recuperar aqui o peão da coluna A. Cavalo em D3 atacando a dama, dama por A4, torre por A4 e agora o cavalo em C5, atacando a torre e atacando o bispo. O Giri aqui faz o lance torre em A5, colocando a torre escrava aqui na defesa do cavalo e permitindo até cavalo por D7. No entanto, não foi o lance que foi jogado aqui nessa posição, né? De qualquer maneira, se capturasse o bispo, a torre estaria protegendo aqui o peão de C6. Então, você pode estar se perguntando, mas por que não joga isso e depois sacrifica o bispo aqui já que o peão está cravado? É porque está defendido aqui pela torre, tá bem? Então, torre A5 tem, além de colocar aqui a torre escravizada no cavalo, também protege o peão de D5 de futuros golpes táticos
A partida segue com A4 e agora a torre de C em A8, botando pressão no peão de A4. Bispo em D1, protegendo o peão, e agora bispo em E8, mantendo o bispo vivo. Rei em F1 foi jogado, rei em F8, os reis vão se juntando à batalha. Torre de A em B1, por enquanto esse peão está muito bem protegido por ambos, o cavalo e o bispo. Cavalo em E4 foi jogado, cavalo por E4, D por E4 e agora torre na sétima, torre aqui em B7. O Guiri continua com energia aqui com o lance C5, agora colocando um ataque triplo no peão de A4. E o lance bispo B3 aqui pelo Ding Liren. Veja que partida legal, né? Então agora colocando um contra-ataque muito forte em F7, o bispo, se sair daí, as negras vão ter problemas com esse ataque em F7. Por isso torre de 5 em A7, propondo aí a troca das torres. Torre por A7, torre por A7. Rei em E1, colocando aí o rei numa casa escura, né? É muito importante esse lance, porque aqui as pretas estão ameaçando capturar o peão. E se as brancas quiserem cravar o bispo vem para B5, dando cheque e salvando tudo e ganhando. Portanto, o rei E1 é uma maneira elegante de defender o peão de A4. As pretas não podem agora capturar esse peão, não foi o lance jogado, por conta de torre A1, cravando o bispo e ganhando material, ganhando bastante material, indo para um final vencedor, né? Então aqui, rei E1, uma maneira elegante de proteger o peão de A4. A partida segue com rei em E7, agora torre em A1, colocando defesa no peão de A4, C4 atacando o bispo. Legal, né? Tentando desviar o bispo da defesa de A4. Bispo C2, o bispo mantém a defesa e fica pressionando o peão central. E aqui rei D6, o Guiri sabe a importância de ter um rei bem colocado no final da partida. Claro, o peão de E4, se for capturado, está caindo aqui em A4, já que existem dois ataques, então seria apenas uma troca. A partida seguiu com rei D2, rei em C5, rei C3 e aqui torre em A6 foi jogado. G4, G5, vejam que o Guiri sabiamente aqui quando ele jogou torre A6 ele não vai para esses lances como F5 e G6 e deixar todos os peões deles em casas claras, que isso pode ser perigoso no futuro. Então ele sabiamente colocou aqui o peão numa casa escura e não mexeu no peão de F. A5 foi jogado, bispo C6, torre em A2, torre em A7, torre em A1, torre em A6, torre em A2. E aqui o Guiri pediu o empate, ambos os jogadores aí concordaram no empate, né? Porque aqui é aquela história, né? Se qualquer uma das torres sair aí da coluna A, vamos supor que a torre do Guiri saia da coluna A, as brancas vão poder avançar com esse peão, e se as brancas saírem da coluna A, esse peão está caindo. Então aqui realmente a posição é muito equilibrada, né? Ambos os reis muito bem colocados, os peões bem protegidos por ambos os jogadores, né? Então aqui, enfim, ataque sobre esse peão tem fácil defesa, né? Então aqui, por conta de tudo isso, o bispo também fica segurando aqui a casa de A4 para a torre não poder entrar, para atacar C4. Então uma posição realmente bem equilibrada aí e terminou no empate, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, olha só. A precisão monstra dos dois jogadores, 98,9% de precisão para o Ding Liren, 99,1% de precisão aí para o Guiri. 27 foram os melhores lances do Ding Liren, 28 do Guiri. 3 lances excelentes para cada um, 6 lances bons para o Ding Liren, 3 para o Guiri. 6 lances de livro e olha só, uma imprecisão apenas para o Guiri, né? E mais ninguém errou, ninguém mais fez nenhuma imprecisão nem nada. O gráfico aqui, ele mostra realmente uma partida bem equilibrada, bem balanceada, apesar das tentativas aí, né? O Guiri fez algumas tentativas interessantes quando ele jogou o lance H5, foi para aquela ideia de H5, H4, deixando o peão de C6, né? Então a gente teve aí alguns temas interessantes na partida, mas nenhum dos dois aí foram para realmente complicações que pudessem serem prejudicados aí na posição e acabou aí com o empate. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado a vocês pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!